E, Isabel, isso pra mim, eu posso te dizer que é um dos programas mais difíceis pra fazer, porque eu nem sei como começar, como perguntar. A gente tá com a tua médica aqui também na linha, né? Remotamente, a gente vai falar com ela. Eu acho que a gente pode começar. Vocês podem se apresentar para o pessoal aqui, para suas câmeras, e a gente já fala com a médica. Eu acho que ela falar um pouco, né, da doença, o que é, porque daí todo mundo entende, o que aí a gente começa a conversa. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Isabel, tua câmera é essa, se apresente para o pessoal aqui. Oi, gente, eu sou a Isabel Veloso, eu tenho 17 anos, faço 18 ano que vem. Ano que vem não, mês que vem. Mês que vem, em maio? Mês que vem, que dia? Em maio, dia 17. Olha. E Gêmeos? Não, touro. Touro? Uhum. Dia 17 ainda é 25, touro. né? E é gêmeos, né? Então vira, tá. Desculpa. Já faz 3 anos que eu faço tratamento oncológico e nesse ano eu descobri que eu sou paciente paliativa e eu tenho pouco tempo de vida. E desde então que a gente descobriu esse diagnóstico, a gente tá tentando realizar os nossos sonhos e um deles é nosso casamento. Acho que foi até por isso que a gente deu uma estourada nas redes sociais. Tá todo mundo sabendo já. Todo mundo falando sobre isso, né? E a gente tá tentando aproveitar nossa vida ao máximo, no que pode, e queremos realizar muito esse sonho. E é um prazer estar aqui com você. Uma honra. É contigo, Lucas. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas. Aqui, ó, a tua câmera é essa daqui. Aqui, ó, perdão. E fala perto do microfone aqui. Fala, ou traz ele pra trás, que você tá aqui assim. Aí, pronto. Aí agora, aqui, ó. Tudo bem? Meu nome é Lucas, sou noivo da Isabel, futuro esposo. Eu e Isabel estamos há 7 meses juntos, né, amor? Uhum. Nessa luta. E não tem muito o que falar, não. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Ela tá tudo certo aí pra falar com a doutora? Então vamos lá. Vocês podem colocar também o fone aqui pra escutar o que ela tá falando. Esse linfoma é linfoma de Hodgkin, né? Se você pudesse explicar pra gente, assim, para um leigo, em palavras mais acessíveis, o que é, como se desenvolve. Tá, o linfoma de Hodgkin, ele é um câncer, né? O câncer, quando a gente fala em câncer, ele é uma célula que se desenvolveu errada, de alguma maneira ela se desenvolveu errada e acabou se proliferando e fazendo esse tumor. No caso da Isabel, o linfoma de Hodgkin, que é o diagnóstico dela, é um câncer nos linfonodos. São gânglios que a gente tem no corpo inteiro que normalmente produzem as células de defesa do nosso corpo e também tem uma drenagem do corpo inteiro. E no caso dela, o primeiro que apareceu foi um linfonodo em mediastino, que a gente viu que estava alterado, e a maior parte dos sintomas dela estavam relacionados ao tamanho do tumor, porque também depende disso. Tem linfomas que o paciente não vai ter tanto sintoma, que a gente vai acabar descobrindo, às vezes, por algum exame de imagem ou algum exame de sangue, mas no caso da Isabel foi por sintoma mesmo. Ela chegou com muita falta de ar no hospital e ela tinha muito líquido no pulmão nessa época. E daí, investigando, tudo isso acontecia pelo tamanho do tumor e pelo líquido que estava gerando, o tumor estava gerando esse líquido no pulmão e deixando ela com falta de ar. Entendi. Obrigado, doutora. Você pode ficar mais um pouquinho aí? Se a gente tiver mais alguma dúvida, a gente já chama. Obrigado, viu? E aí, Isabel? Qual é a tua história? E logo, aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Tá. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia. E na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. Puxa. E começou assim, sabe? Daí nenhum hospital me aceitava de fora. Nenhum hospital. Até que o hospital de Cascavel não tinha. Putz. Eu fui fazer um plano de saúde, mas quando eu falei que eu tinha câncer, né, eles negaram. Aí, isso que é o foda. Eles só querem quando você tá bem. Quando você não tá bem, mas a gente faz plano pra ser cuidado, né? Aí eu fui encaminhada, já tive que fazer uma drenagem assim no vivo, que se chama toraxentese. Acho que a Melina pode falar um pouco melhor se falar alguma coisa errada. Toraxentese.
Tá. Eles colocam uma agulha nas suas costas até chegar na pleura, que é a camada que reveste o pulmão. Só nessa drenagem... Pra drenar. Pra drenar a água. Só que eles não podem tirar toda a água de uma vez só, porque daí o pulmão pode colar de uma vez, sabe? E o meu já tava entrando em colapso. Aí eles tiraram 3,7 litros só nessa vez. Caramba. Isso foi, abrir um parênteses, foi sem anestesia. Sim. Só local, assim. Não podia ser. Não, faz acordado mesmo. Só faz uma local pra colocar agulha. Mas não adianta nada, você sente tudo. Você sente, né? Ui, parece que eu vi a minha alma sair e voltar. Você lembrar agora, você sente a dor que é... Tá. Até tem nas minhas costas uma pintinha, assim, que é onde entrou a agulha, sabe? Sei. E daí, isso era tipo numa quarta-feira, eu acho. Quinta, quarta-feira. E daí no domingo eu fui pro centro cirúrgico e coloquei um dreno no pulmão, que ficava entre as minhas costelas, sabe? Tenho a cicatriz também. E contando no total, foi drenado 9,5 litros. E depois que eu retirei o dreno, porque eu fiquei 2 semanas com ele para remover toda a água. E mesmo depois de eu ter removido, começou a gerar água de novo. Porque o tumor estava grande ainda, sabe? E também porque demorou para vir minha biópsia. Que eu lembro até hoje que os médicos chegaram para mim, lá do hospital que eu me tratava, e falaram, eu nunca vi isso. Porque na minha biópsia, eu tinha todos os sintomas de um linfoma, mas apresentou as células de um sarcoma. Caramba. Aí eles acharam muito estranho. E até os linfomas, eles têm um subtipo. Todo linfoma tem um subtipo. E o meu, na minha biópsia, tá inclassificável. Linfoma de Hodgkin, clássico e inclassificável. Entrei na justiça para conseguir outro tratamento. Foi o primeiro tratamento que fez efeito para a doença. Que foi o quê? É uma imunoterapia. Como que funciona? A diferença da imunoterapia para a quimioterapia é que a imunoterapia... Porque a quimio não estava funcionando, certo? A quimioterapia não funcionava mais. A imunoterapia é assim. A quimioterapia, ela acaba com todas as células do seu corpo. Tanto as boas quanto as ruins também são afetadas. Tá. Não. Tanto as ruins e como as boas também são afetadas. Entendi. Já a imunoterapia fala do sistema imunológico. Ele auxilia o teu sistema imunológico a combater a célula doente. Esse é o básico que eu sei. Tá. E foi a primeira terapia que fez efeito para a doença. Eu fiz 5 aplicações dessa imunoterapia e eu fui fazer o exame e tava... A doutora já entra aí ou ela entra depois? Entra depois. Depois, tá. Daqui a pouco. Tá. Não, tô falando nessa linha temporal, você ainda não tinha se consultado com ela já? Não, é só, via ela no hospital que eu frequentava, às vezes que eu ia fazer uma tomografia de emergência ou uma consulta, ela tava lá, sabe? Entendi. Aí eu conversava com ela, porque eu também fiquei amiga de todo mundo do hospital. Todo mundo conversava comigo, até as enfermeiras, até hoje, na verdade, né? Eu chego lá, parece que, nossa, eu sou uau! E daí, eu fiz o exame e deu que tava praticamente zerado, sem doença. Tá. E aquilo depois da imuno. Foi assim uma chave. Foi a primeira vez que teve algum avanço. Aí eu já fui encaminhada para fazer um transplante de medula, só que é autólogo. Como eu assim? mesma fui minha doadora. Tá. E eu não sei se eu pergunto para a doutora ou para você, esse transplante de medula é para qual é o motivo? Olha, eu posso falar por mim, mas acho que a doutora explicando fica um pouco melhor. Doutora, o transplante de medula é necessário por quê? Normalmente, o transplante de medula, nesse caso da Isabel, é realmente porque precisa de um transplante de medula e o autólogo é melhor porque dá menos reações colaterais, né? Menos efeitos colaterais. Porque quando a gente faz um transplante, mesmo que seja um transplante de sangue, o risco de reação nessa transfusão é grande. E quando a gente pega a própria célula do corpo do paciente para colocar no corpo do paciente, o risco dessa reação é quase zero, porque é uma coisa que o corpo já está acostumado. Não tem então é só rejeição, né? Potencializar o tratamento, exatamente. Entendi. Tá. Aí... Qual foi a próxima etapa, então? Aí, depois do transplante, Esse transplante foi... É tranquilo, assim? Ou ele também dói? Ele é uma coisa... O transplante, na verdade,
as pessoas pensam que é uma cirurgia. Não sabe? é? Não, é como se fosse uma transfusão de sangue. Não abre nada? Não, assim? não abre nada. É uma transfusão de sangue. Até a medula óssea que eu coletei foi pela periférico mesmo, pela veia. Tá. Eles colocaram um acesso central, assim, na minha virilha, acordada. Acordada. Assim, nossa. E, nossa, foi horrível. Mas nada bate aquela de drenar o pulmão. Aquilo foi o pior. Aí eles retiraram minha medula, levaram para tratamento e ficou congelada. Aí depois de 15 dias, eles me chamaram, aí eu fiz uma quimioterapia de 6 dias pra, digamos que, matar a medula óssea que eu tinha, pra vir a nova medula, sabe? Como se fosse parar, assim, a fábrica de sangue, pra vir uma nova fábrica, sabe? Renovada. E daí eles colocam um catéter em você, um acesso, né? Numa veia profunda. E daí eles colocam como se fosse uma transfusão de sangue, mas é a tua medula óssea, numa bolsinha assim, desse tamanho. Demora quanto tempo, mais ou menos? Depende, tem pessoas que precisam de várias bolsinhas. Eu precisei de uma só, demorou tipo uns 20 minutos, sabe? Rápido, tá. Ele vai rápido, mas também nem tão rápido, sabe? Meio termo. E é até engraçado, porque durante o transplante ele tem tanto conservante que você sente um gosto de milho verde tão forte na boca. Sério? Tipo, é insuportável. Tipo, é um gosto muito forte de milho verde. Até o cheiro, assim, de quem tá junto ali, parece que é puro milho verde, dá sabe? Um pouco de enjoo isso daí. Dá um pouco de enjoo. E também, na hora, assim, parece que minha respiração ficou ofegante, até porque eu tenho sequelas. Claro, dá reações por conta do conservante, mas é super tranquilo, sabe? É uma transfusão de sangue. Entendi. E aí, beleza. Passou os dias e depois de uma semana, eu fiquei 21 dias internado no transplante. Depois de uma semana que começou a bomba. Teve no transplante de medula, bem no final ali, antes de eu ganhar alta, eu tive que ficar 3 dias na morfina. Porque me deu mucosite, que é quando todo esse sistema aqui digestório aqui, ele fica tudo no vivo. Cria como se fosse ferida. Só que eu não tinha ferida na boca. Eu tinha daqui do pescoço, assim, até o estômago no vivo, sabe? No vivo. Aí eu não conseguia mais me alimentar por conta disso. Aí eu tive que ganhar bolsas, que é uma bolsa cheia de... como se fosse um alimento. Tá. É cheio de todas as vitaminas que teu corpo precisa. E eu fiquei ali esses 3 dias ali tomando. E aí depois que eu acordei da morfina, eu pedi pra parar, na verdade, porque é tanta morfina na veia que você começa a delirar, sabe? É mesmo? Eu vi a enfermeira falando comigo, sabe? Começava a não distinguir o que era a realidade. E eu acordava assim, assustada, e ninguém tava falando comigo, não tinha ninguém, tava todo mundo dormindo, um silêncio no hospital, sabe? E sei lá. Aí, daí veio que a minha medula pegou, que é quando a nova medula consegue se infiltrar ali onde fica a medula óssea ali, né, no interior dos seus ossos, e daí os seus exames começam a subir, porque baixa tudo, tuas plaquetas, tua imunidade fica quase zerado, você tem que receber transfusão de sangue, de plaquetas, enfim, mas fora essa dor foi tranquilo, assim, sabe, eu tenho os colaterais de quimioterapia, que é enjoo, essas coisas assim, mas fora a dor dava pra se dizer razoável, sabe. Mas eu falo que foi a pior coisa porque eu odeio sentir dor. Acho que eu peguei um trauma muito grande porque eu demorei quase 6 meses pra descobrir que eu tava doente. Eu sabia que eu tava doente, mas eu não tinha nenhum diagnóstico, sabe? Então eu sofri. Você perdeu com 6 muita meses? Dor. Então, tipo, eu tenho certeza que se eu tivesse descoberto no começo, seria tudo diferente. Então, eu passei por muita dor. Eu nem dormia, às vezes, à noite, de tanta dor que eu sentia, sabe? Perto do peito, até do meu estômago doía, eu não me alimentava mais. E eu fui perdendo a força, daí mais a falta de ar, sabe? Pra ser bem sincera, às vezes eu orava pra morrer. Nessa época eu não descobri o que era. Porque eu não aguentava mais, sabe? Aí, depois do transplante, minha medula pegou, ficou a nova medula. Certo. Fiz todas as vacinas de novo que tem que fazer, porque você vira um bebê. Você tem que refazer as vacinas. Você tá suscetível a várias coisas de doenças, essas coisas. Seu sistema imunológico afeta, é isso? Fica como se você fosse um bebê recém-nascido, sabe? Toma vacina, toma... Vai fazer... gotinha tem que tomar. É mesmo? Vai fazer 2 anos do meu transplante de medula, em setembro.
Tá. E eu ainda tenho vacina para tomar. Mas eu fiz várias e depois do transplante eu fiz mais 16 aplicações daquela imunoterapia para o Sei. câncer não voltar. Nessa época eu já conheci o Lucas. Isso que eles colocaram na tela, o que é? Ali no meu peito é o Ué. tumor, aquele amarelo e vermelho ali. Ó. Amarelo e vermelho. É. E daí tá vendo que tem mais uma bolinha que é separada ali, perto do pescoço, era outro tumor que eu tinha. Que eram os linfonodos ali com o câncer, com as células doentes, que eles incham muito e começam a ficar com células tumorais ali, né? E era gigante, gigante Imagine, mesmo. O tumor dela era do tamanho de uma bola de basquete. Dava pra eu colocar uma bola, assim, quê? porque na imagem, assim, parece que é menor. Só que o meu peito, ele saltava pra fora, assim, meu tórax. Ficava... Ele era alto, juro, ele era alto assim, muito alto. E eu olhava assim, sabe, eu pensava, o que é isso, entendeu? Será que, sei lá, tô ficando meio deformada? Meu crescimento tá estranho? Que estranho. Porque eu tinha recém feito 15 anos nessa época, Sei. sabe? Então, sei lá. E tem até uma outra foto desse mesmo exame que mostra bem na lateral, assim. E daí, tipo, mostra que ele tava começando a passar a minha coluna, sabe? Tipo, ele era gigante. No laudo, quando eu perguntei pra minha médica lá que eu me tratava, ela falou que era 17 centímetros por 17 por 17. Tipo, era uma bola. Assim. Sei. Então, foi bem complicado, sabe? Ele afetava tudo. Por isso que empurrou. Agora, com a imagem, acho que dá pra entender, sabe? Uhum. E eu terminei o tratamento dessa imunoterapia em setembro do ano passado. Não deu 1 mês e meio, um mês, dá pra falar. Eu percebi um caroço imenso no meu pescoço. Então, tipo... Você sentia com a mão assim? Tipo, dava até pra ver. Ah, era visível. Tipo, era uma... Tipo, visualmente, assim, era um pouco levantado. Parecia Sim. que tava inchado. Mas quando você apertava, tipo, dava pra sentir muito. Porque ele tava atrás do músculo, sabe? Do pescoço. Então, tipo... Vendo ali, ele ficava meio escondido, mas apalpando dava pra sentir. Até quando eu fiz uma nova biópsia pra ter certeza, eu já sabia, porque eu tinha, de novo, os outros sintomas que eu sentia no começo, menos a falta de ar e o coração pro lado direito, mas Sim. o resto eu sentia. E aí eu já me toquei, eu nem precisava de exame pra saber, sabe? Aí eu fiz uma tomografia, na tomografia mostrou, daí eu fiz aquele exame de PET scan de novo, sabe? E vi o resultado. Fui na consulta sabendo que ia dar merda ali, Sim. sabe? E antes de eu terminar o tratamento, eu tinha comentado com o Lucas e com a minha família que se o meu câncer voltasse, um dia eu não queria mais fazer nada. Porque eu tava esgotada. Acho que o pesado não é nem o câncer, é o tratamento, sabe? Você fica esgotado. Ainda mais porque era um pouco longe da minha cidade, tipo... muito cansativo, você fica esgotado, sabe? Você não sabe onde encontrar força, mesmo eu tendo muita fé, tipo, tinha horas que você desanimava, sabe? Mas que nem eu falei, eu nunca consegui questionar a Deus, sabe? Tipo, mesmo sabendo que eu talvez teria pouco tempo antes de saber o diagnóstico real, eu preferia agradecer por saber que eu tinha pra poder aproveitar esse tempo. Em tudo dá graças. Em tudo dá graça. Então... eu comecei a escrever um livro na época que eu fiquei doente, que justamente o nome dele é Apesar da Dor, Gratidão. Que apesar de doer muito, eu escolho ser grata pelo pouco tempo, pelas poucas oportunidades, mas que não deixam de ser oportunidades. E eu sempre prezei muito pelos pequenos detalhes, sabe? Acho que em tudo o que mais vale é os pequenos do que os grandes. Até a Bíblia fala que o líder é servo, e que o grande é pequeno. Então, os detalhes importam muito mais do que os maiores, sabe? Então, apesar de ser um detalhe muito grande que eu tenha pouco tempo, mas é um detalhe tão pequeno que vale tanto eu poder aproveitar esse pouco tempo, sabe? Que eu prefiro ficar nisso, entendeu? Os médicos geralmente estimam um tempo, né? Mas, E esse tempo eles estimam como? Baseado em quê? daí é com a Melina. Na experiência que... Isso o que é? O laudo? É o laudo do meu
cuidados paliativos, que teve uma galera aí que tava duvidando no meu Instagram, pediram que eu tinha que provar porque era uma mentirosa, até ameaça, assim, eu recebi. Falaram que até a doença dela veio da Shopee. Que minha doença veio da Shopee, que o seguidor que estabilizou o tumor, mas estabilizou, que é um detalhe que eu vou entrar, né? Então, antes disso, esse é o laudo falando o quê? Dos cuidados paliativos, que eu estou em cuidados paliativos. Então, o que são cuidados paliativos? É quando não há como acabar com o câncer, é isso? Não só pro câncer. Acho que a Melina consegue explicar um pouco. Ela tá melhor. aí ainda, Melina? Depois chama ela pra falar com a gente, Tuti. Mas eu entrei pros cuidados paliativos, na verdade, assim, depois que eu falei que eu não ia fazer nenhum tratamento, eu fiz. Qual? Eu fiz outra imunoterapia, que na verdade não... Pelo que me explicaram, não é bem uma imuno, é uma monoterapia. Eu não sei daí qual que é a diferença, mas funciona da mesma forma, sabe? E eu fiz uma aplicação só. Até eu cheguei aqui de cadeira de rodas, né? Porque foi essa imunoterapia que eu perdi por um tempo o movimento das pernas. Mas é normal acontecer isso? Te falaram que poderia acontecer? Me falaram de dor. É que eu já tinha neuropatia desenvolvida, que afeta os nervos ali. Sei. Por conta da outra imuno que eu fiz. Mas era só a mão. Às vezes minha mão travava, o meu dedo travava, sabe? Mas nada demais. Não doía nada. E na perna nada? Nada. E daí, quando eu fiz essa outra aplicação, eu parei de caminhar. Nem dentro de casa eu caminhava. Muita dor. Foram dias que eu fiquei no hospital gritando de dor, sem parar, com morfina, fentanil, que é um... Cara, fora do normal. Só quem passou ali, pra poder ter uma noção, a gente falando assim... As pessoas parecem que a gente tá, tipo... De bem, né? Mas não, cara. Imagina, tipo, uma dor que, tipo... A pessoa injetar fentanil, que é aquele remédio pra, acho que apagar, né? Tipo uma anestesia, assim, que eles dão. E não passar, não fazer efeito pra Isabel. Aí você fala, meu Deus. Sim, me deram até Propofol, que é usado em centro cirúrgico, sabe? Anestesia. Sim. Cara, eu não dormia. Eu só gritava de dor. Aí chegou uma mulher, uma enfermeira lá do hospital e falou bem assim... pro meu pai, ela falou que eu não tinha nada e que o meu problema era de cabeça, que eu tinha que ir no psiquiatra. Olha, que absurdo. E, tipo, mesmo a galera, assim, sabendo, sempre tem um que parece que, sabe, só fala bosta. Na internet é um lugar que a galera acha que entende de tudo e julga as pessoas, é incrível. E daí, depois que eu tive essa reação grave, eu falei que não dava mais, sabe? Essa reação na perna, você tá falando? Foi a perda do movimento. Aí, além da dor nas pernas, começou o meu braço. Tanto que nesse braço direito, eu não tenho tanta força. Eu perdi a força, sabe? Então, como é que eu vou fazer de novo, sabe? Até eu fiz uma consulta, assim, um particular, que eu ganhei de um médico de Minas Gerais. E ele me falou que eu não tinha condições de fazer de novo essa aplicação, porque eu queria uma segunda opinião, sabe? Tipo, não que eu ia fazer um outro protocolo ou fazer de novo, mas teu corpo não só aguentar? pra saber. Ele falou? Ele falou que foi uma reação muito grave, que daí sim eu podia perder de vez ou acontecer alguma coisa pior. É que, tipo assim, esse tratamento que a Isabel fez, ele diminuiu o tumor, né, amor? Diminuiu muito. Muito o tumor. Só que ele deu essa reação, né? Que é a... Como é que é o nome? Neuropatia, dor neuropática. Isso. Só que daí, tipo assim, será que eu faço mais uma vez pra testar? E o medo, né? Imagina se piora. E aí a gente conversou com a doutora Melina, né? Vamos falar com ela então, vamos. Doutor, nesse ponto, que hora que você consultou com ela? Depois que eu fiz essa aplicação. Aí eu falei que não dava mais e fui para os cuidados paliativos. Doutora, o que são por que é paliativo, esse termo paliativo? E por que ela não era recomendável ela fazer um outro tratamento? Tá. Paliativo vem normalmente da palavra grega palium, que significa manto. Foi colocado essa palavra no início para realmente colocar um manto em cima do paciente, acolher, ajudar o paciente como um todo, não só com um sintoma ou focando no câncer. A gente sempre fala que os cuidados paliativos é o olhar para o paciente como um todo, tratando e controlando
dor física, dor emocional, a parte espiritual, a parte social, tudo isso é a hora que a gente vai olhar para o paciente também, né? Para a família, para tudo, não só para o câncer. No caso da Isabel, ela teve essa reação muito importante na primeira quimioterapia, na primeira imunoterapia ali que ela fez, que realmente deixou ela com essa dor neuropática, e ela ficou com uma qualidade de vida muito diminuída, porque ela não conseguia, literalmente não conseguia sair da cadeira de roda por causa de dor. E eu acredito que foi isso que foi a decisão, tanto deles, família, quanto da gente médico, quando a gente orienta continuar com o tratamento, é imaginar como é que seria numa segunda aplicação. Como que ela iria ficar? Ela iria ter essa quimioterapia para tentar controlar mais as células tumorais, porque a gente já chega num nível que não tem tratamento para esse câncer. A gente pode, né, no caso dela ali, usar qualquer medicamento que vai controlar tamanho de câncer, controlar tempo de evolução, mas eu não vou conseguir mais zerar ela do câncer. E foi aí que ela decidiu, então, que ela não iria mais fazer essas aplicações e realmente olhar para a qualidade de vida dela, independente do tempo, quanto tempo ela tem. Até vocês falaram ali antes em tempo, e eu gosto de lembrar que eu não gosto de falar tempo, porque a gente não sabe, tá? Temos algumas noções, dependendo do que para a gente ver na literatura, o que mostra, como é que está a evolução, mas cada caso é um caso. Tanto que quando ela chegou aqui na minha primeira consulta, ela pediu também o tempo, eu falei, Isa, eu não vou te dizer um tempo específico, porque eu posso errar feio, tanto para mais quanto para menos, depende do corpo dela, da reação do corpo dela com essas células tumorais. E os cuidados paliativos entraram nesse caminho justamente para melhorar a qualidade de vida do tempo que ela tem, independente de quanto tempo seja, para melhorar tanto a dor, para melhorar a parte, controlar sintomas, né? Não estou dizendo que todos os pacientes têm sintomas em todas as esferas, mas a gente sabe que em todas as esferas a gente consegue conversar com a família. No caso dela, ela é uma paciente jovem, então tem muito essa questão da família e da sociedade não entender como que o paciente jovem está em cuidados paliativos, então tudo isso a gente aborda também. Não é só o aliviar sintoma físico, é tudo. Entendi. Obrigado, doutor. Então, quando foi que te deram alguma data, algum prazo? Foi depois que você não poderia mais fazer esse segundo tratamento? Foi logo que eu entrei no paliativo, assim. Tá. Até ela falou, né? Realmente ela falou que ela não pode me dar um tempo específico porque ela pode errar. Só que daí eu continuei insistindo pra ela, mas me fala um tempo, sabe? Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Só que daí, até a minha médica que me acompanhava lá em Cascavel, ela comentou a mesma coisa. Só que daí, pelo que a médica de lá explicou, eles fazem como se fosse uma análise, tipo, onde tá o tumor, o tamanho e, tipo, como que tá os seus sintomas. Sim. E na época ali, que eu comecei o cuidado paliativo, o tumor ainda estava grande, sabe? A medicação que eu fiz ainda estava fazendo efeito. Então, ele estava bem ali no coração, sabe? Tipo, não estava no órgão, mas em volta do órgão, sabe? Tipo, então, se ele crescesse, como ele é um tumor maligno, então ele cresce rápido, então poderia pressionar o coração e parar. Aí eu insisti pra ela falar, e daí, tipo, foi uma média que geralmente os médicos dão, né? Que, como você tá sem tratamento, vamos jogar então 6 meses, mas pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos. Aí a minha hematologista, que eu consultava em Cascavel, eu conversei com ela também em relação a tempo e insisti também porque eu queria saber, sabe? Porque como paciente é muito estranho você saber que você não faz mais nada de tratamento além para aliviar a dor e a qualquer momento você pode ir, sabe? Então, tipo, me deixaria muito mais tranquila ter uma base para mim aproveitar esse tempo. Eu também pensaria da mesma forma. Quero ter pelo menos pode ser para mais ou para menos, mas eu tenho que ter uma ideia. Só chuta. Para planejar, daí, né? A minha médica de lá
já falou, pela localização eu te dou de 2 a 4. Só eu falei, como 2 a 4? Só que desde essa consulta já vai fazer 2 meses, sabe? Então, tipo, realmente pode errar muito feio ou pode acertar muito bem ou é meio termo, sabe? Entendi. Só que eu até falei num vídeo meu no TikTok que eu prefiro acreditar nos 6 meses pra mais, sabe? Porque, cara, como é que você lida sabendo que você, tem 2 meses? Cara, em 2 meses não daria nem pra me casar, entendeu? Verdade. Então, tipo, eu tô bem agora, que daí, que é o que eu ia falar. Essa aplicação dessa imunoterapia que eu fiz, por mais que foi muito ruim, né, e não fiz mais ela, eu tive um bom, assim, prognóstico, né, o tumor diminuiu muito mesmo, então ele se encontra, tipo, estável. Só que daí eu comentei com o pessoal ali dos meus seguidores, e já começaram a me descer o pau, assim, uma galera, tipo, então ela tá mentindo, porque como que tá estável, se é terminal e não sei o que. Só que, tipo, estável no sentido tá estabilizado o meu momento de saúde, assim, tipo, o tamanho que ele tá não vai ser tão agressivo quanto se ele tivesse grande. Eu até conversei com a doutora, tipo, a questão dele ter metástase não muda nada tamanho, sabe? Pode ser grande ou pequeno, pode ocorrer. Só que, obviamente, se ele for pequeno, ele não vai comprimir o meu coração como se ele fosse grande. Então, tipo, você vendo isso que tá acontecendo, e, cara, em vez da galera ficar feliz, sabe? Tipo, eles descem além em você. Entendeu? Tipo, eu tenho laudo, tipo, aí falam que eu não tenho foto com família, com ninguém. Tipo, meu Instagram, se você olhar, é só foto com minha família, tipo, nos destaques, sabe? Tipo, a galera só não tem o que fazer mesmo. E, tipo, você saber que você tem pouco tempo, tipo, são 6 meses. Você não vai perder tempo com esse pessoal, né? Chutando 6 meses. Só que são 6 meses. 6 meses passa assim, já faz 2 meses, vai fazer que eu entrei nos cuidados paliativos. Então, tipo, você já fica, puta que pariu, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Você não sabe nem por onde começar. Aí, mais lidar com a galera, tipo, eu tive que postar laudo, sabe? Porque eu sei que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Só que é tão chato você ter uma doença terminal, sei lá, incurável, e lidar com toda a pressão e ainda ter que ver gente falando que você tá mentindo, sabe? Tipo, mas nem olha pra essas coisas, nem vale a pena. Sim, é uma puta pressão. Eu peguei, pra parar de me encher o saco, eu peguei e postei o laudo, sabe? Porque, apesar de eu realmente não ter que provar nada e só ter que aproveitar os meus momentos bons, cara, chega uma hora que você fica meio cansado, sabe? Né? É muito desgastante. Aí eu peguei e postei e ninguém mais encheu o saco. Só que, tipo assim, questão de tempo, tipo, eu fico muito feliz que o tumor tá pequeno, porque pode ser que o tempo aumente um pouco. Vai mudar. Eu sei que como eu não tô fazendo tratamento pra doença, eu tenho certeza absoluta que eu não passo de anos. É questão de meses, sabe? Porque a doença, ela vai muito rápido, ele cresce muito rápido. Então, tipo, o que me resta é aproveitar, sabe? Só isso que eu tenho em mente, sabe? Eu quero fazer coisa que eu nunca tinha ideia de querer fazer, sabe? Até eu e o Lucas, a gente assistiu um filme esses dias que era justamente de um cara que tinha câncer e o amigo dele também tinha. E daí eles começaram a fazer uma lista, assim, de coisas que eles queriam fazer. Que eles não tinham feito, queriam fazer. E daí, tipo, era só loucuragem, sabe? E daí, tipo, eles pegaram e foram saltar fazer. De paraquedas. Exatamente, eles fizeram isso. Inclusive, no caminho de vir pra cá, eu tava falando disso, que eu queria saltar de paraquedas. E daí, ele se caga de medo, mas eu vou levar junto. Eu vou saltar agora há pouco aí. Se quiser ir com a gente aí, a gente tá combinando de saltar aí. Então vamos. Que mais que você colocou nessa lista? Eu coloquei a lista de ir pra... Eu queria muito viajar fora do país. Um sonho meu do Lucas era ir pras Maldivas. Poxa. Ou, tipo, num lugar, assim, único, sabe? Tipo, um lugar perfeito, assim, pra você... Que você olha e você pensa, cara, eu nunca viveria isso, sabe? E que bom que eu tô vivendo pra aproveitar, entendeu? Então, tipo, um lugar, assim... Às vezes nem precisa ser... Que nem eu falei antes, não precisa ser o melhor lugar, mas... Você tá ali só com a pessoa que você ama, sabe? Acho que já é o suficiente, entendeu? Então eu prometi pro Lucas que
A gente ia chorar junto, a gente ia enfrentar junto, mas que a gente ia aproveitar junto. Que independente do que aconteça, a gente ia viver a nossa melhor fase em cima da pior fase. Exato. É uma coisa que eu vi em algum vídeo seu falando que você não veio pra ser curada, você veio pra curar. O que significa? Achei isso tão bonito. Agora sim eu vou chorar. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus. Porque eu consegui ter a maturidade de entender que às vezes o que Ele quer pra mim não é o que eu quero. Mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer pra mim é melhor do que eu planejo. Independente de qualquer tempo. Sabe? E muita galera fala, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé. Só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável? Quantas crianças? O que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano, entendeu? Deus olha pro coração da gente, então eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento e que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim pra me curar, só seria pra, manter, que chamam de quimioterapia paliativa, que é, só pra manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer, ia adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo. Então, eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado, sabe? E eu não falo isso só de curar o Lucas com alguma coisa que eu possa ensinar ele, curar ele de algum trauma que ele viveu em relacionamento e mostrar que às vezes o amor existe, coisa que ele estava desacreditado e eu também. Mas curar outras pessoas, curar as pessoas da minha família, até, médicos que me acompanham, sabe? Curar alguma coisa, que nem a galera fala pra mim que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem. Sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado pra você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso pras pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada. Se eu tivesse a oportunidade de ser curada, obviamente eu seria. Só que às vezes o que eu quero não é aquilo que é pra minha vida, sabe? Machuca, claro que machuca, mas daí se eu ficar só chorando e me martirizando por isso, eu acho que você adoece, sabe? Você entra num choque depressivo muito grande. Então, apesar de doer, eu escolho a gratidão, assim, de poder aproveitar, sabe? Só aproveitar e sorrir. Claro que não é todo tempo que eu sorrio, a galera também me julga muito porque como que ela tem uma doença terminal se ela tá sorrindo? Nossa. Como que ela tá comendo se ela tem uma doença terminal? Só que não é assim, cara, sabe? Eu tô estável. Então, claro que vai chegar um tempo que eu vou estar num estado horrível, sabe? E que eu espero não sentir dor. Então eu confio na Melina pra isso. Eu só falei, não me deixe sentir dor. E então, o que vier pra mim, veio, sabe? E acho que é isso, entendeu? Eu só quero aproveitar e sorrir enquanto eu posso, porque eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou sorrir. E eu até falei num post meu que eu já sinto saudade desse tempo. Eu nem me fui, mas eu sinto saudade de coisas que eu sei que eu nunca mais vou viver, sabe? Eu nunca mais vou estar num primeiro encontro com o Lucas, nunca mais vou estar com os meus amigos, com a minha família, como se fosse a primeira vez. Eu nunca mais vou estar na primeira festa, assim, nos 15 anos com os meus amigos, entendeu? Eu nunca mais vou
vou ter um momento casada com o Lucas, ou vou ter num momento assim, entendeu? Então, tipo, o que me resta é saber... Viver o agora. É viver o agora, entendeu? Claro que no off, atrás de câmera, eu choro muito. Porque ninguém é forte o tempo inteiro. E você, eu acho que na verdade quando você demonstra a tua maior fraqueza, é aí sim que você é forte, sabe? Porque eu até falei que uma vez pra minha família, que mesmo se eu desistisse, mesmo se o câncer às vezes me vencesse, eu continuaria vencendo, porque a minha vontade sempre foi vencer. Então só de eu ter vontade de vencer já me faz uma vencedora, sabe? Mesmo que eu não atingir esse estado de vencer. Só o fato de eu conseguir encarar isso já me faz corajosa, sabe? Então, eu levo isso pra minha vida, sabe? Então, eu só quero curar. Não tem problema se eu não ser curada. Eu não penso mais em mim agora, sabe? Porque o que eu penso em mim é aproveitar. Mas eu quero fazer que... Eles vão ficar, eu vou ir, eles nunca mais, eles que vão sentir a dor no caso, né, eu não vou sentir nada, só vou estar talvez olhando eles ali, entendeu, mas são eles que vão sentir, então, o que eu puder fazer pra curar uma ferida e fazer que se torne inesquecível pra eles e deixar uma marca, eu vou fazer, sabe, é isso que eu aprendi, foi difícil, tive que amadurecer muito desde muito nova, na marra, abrir mão de coisas que eu poderia ter vivido, via meus amigos vivendo e eu não, via eles saindo e eu numa cadeira de rodas, porque chegou uma parte do meu tratamento que era muita quimioterapia, então eu fiquei fraca. Eu via meus amigos indo no colégio e na época eu não podia ir, eu fiquei 1 ano e meio sem poder ir, então eu via às vezes, que nem pra mulher, pelo menos isso é muito importante, eu via minhas amigas com cabelo, e eu não tinha. Eu via minhas amigas fazendo a sobrancelha e eu também não tinha. Eu via minhas amigas ou amigos, assim, colocando uma roupa que ficasse super legal no corpo e que valorizasse, coisa que eu não tinha, porque eu emagreci 11 quilos, então eu era uma vareta. Então, tipo, tudo afeta, sabe? Então, doeu muito. E eu apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor para quando eu tinha um pulmão, os 2 pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia para Jesus, sabe? Eu não tomava... tipo, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum para aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo, sabe? Então, eu sou muito grata. Que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão. Tem 2 coisas que você falou aí que eu queria saber de você, né? Porque a morte é uma coisa que dá medo para todo mundo, né? E você teve que enfrentar essa ideia. E o que virou isso pra você? Virou um incentivo de viver cada momento? Ou você pensa ainda nisso? Como que é? Questão da morte? Olha... eu falo porque pra mim é muito complicado. Porque você tem família, você tem filhos, você fica pensando, né? O que vai acontecer? Eu não sei se eu tenho medo de morrer em si. É do que fica, né? É do que fica. Eu tenho medo de deixar as pessoas que eu amo, mas eu tenho muito medo de morrer sozinho. Eu sei que isso não vai acontecer, mas é o meu medo. Eu não sei se eu tenho medo da morte, porque quando eu tava gritando no hospital de dor, a única coisa que eu pedia pro Lucas era pra ele me deixar ir embora. Porque eu não aguentava mais sentir tanta dor, sabe? Então, eu sei que quando chegar a minha hora, eu sei que eu não vou ter medo, sabe? Porque acho que vai ser a minha hora. Eu acho que quando você chega num estado, assim, que não dá mais, você fica muito cansado, sabe? Então, tipo, a única coisa que você espera é realmente chegar a tua hora. E é difícil saber, tipo, lidar às vezes com isso, dar uma crise, assim, tipo, ainda mais pela tua idade, né?
eu tinha recém começado a faculdade, quando eu descobri esse novo diagnóstico, eu fui um dia só na faculdade. Então, tipo, o que eu vivi, sabe? Eu não vivi nada. Nada, eu nunca tive uma... Eu tive uma infância, sim, dá pra se dizer. Mas eu não tive uma adolescência normal, eu não tive a parte de jovem, adulta, normal, sabe? Não vivi nada. Até quando eu comecei a trabalhar e veio o diagnóstico, eu fui demitida. Porque eles não queriam alguém com câncer terminal na empresa. Que não ia dar lucro, né? Então, tipo, você se sente assim, capacitado pra tudo. Só que você vê que tem gente que te apoia, que te ama, isso te dá uma força muito grande. Então, às vezes, aquele medo, assim, passa, sabe? Porque eu sei que o Lucas jamais vai me deixar morrer sozinho. Isso me conforta, só que eu sei que ele vai ficar. E isso que me dá medo, sabe? E a decisão de compartilhar isso nas redes foi quando? Foi logo que você teve o diagnóstico ou não? Então, eu sempre tive o costume de, principalmente no TikTok, de, assim, desabafar, sabe? Eu usava aquela rede como se fosse uma fonte de escape. E uma terapia. Uma terapia. Postava, às vezes, brincando com a situação, coisa que tem um monte de vídeo, eu sou bem aberta, tipo, sempre fui bem brincalhona. Apesar, algumas coisas machucam, mas quem, tipo, tá comigo, assim, quem conversa comigo, dou total liberdade, sabe? Até no caminho pra cá a gente veio brincando, sabe? Falando cada coisa que... Mas, tipo... Sei lá, sabe? É complicado, assim. Na verdade, eu nem sei muito o que dizer, sabe? Porque... eu acho que no teu caso foi bom de você ver que você não tá sozinha, né? De várias pessoas que podem estar passando algo pior ou parecido, ou um pouco mais leve, mas de ter uma força extra, né? Pra continuar. Eu acho que esse é o papel, eu acho que você tem, né? E claro, viver intensamente. A decisão de casar, como que foi? Porque é rápido, né? E foi rápido. Vocês estão juntos há quanto tempo? Tá 7 meses juntos. E pra você, a decisão de casar, você que falou pra ela, foi uma decisão dos dois? Assim, quando a gente começou a namorar, né? Amor, a gente sempre falou que não seria algo normal na nossa vida. A intenção de namorar sempre foi em ter uma família e casar. E no começo já, né, amor? A gente já guardava nosso dinheirinho. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu falei pro Lucas, se você quer namorar comigo, então eu quero namorar pra casar. Então, olha onde você tá se metendo. Ele foi falou bem a mesma coisa pra mim. É? Então foi algo dos dois, assim. Continua. Aí... a gente guardava o nosso dinheiro, né? Até a gente fez umas caixinhas pra padrinhos e madrinhas, né? E nisso, felizes da vida, né, amor? Isso era 3 meses no namoro, sabe? 3 meses no namoro. Aí veio o diagnóstico da Isabel, né? E aí a gente teve que cortar alguns gastos, né? E deixou meio que, tipo, aquele sonho, tipo, esfriar, sabe? Mas nunca apagou. Aí, quando a Isabel recebeu o diagnóstico que o câncer dela era incurável, né? Aí eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Aí, a prima dela, a Mayara, até agradeço a Mayara, a gente tomou a decisão de fazer uma vaquinha na internet. Com o intuito de arrecadar um dinheiro pra nós casar, né, amor? O Lucas me falou depois, mas isso, era pra ser uma surpresa. No começo a gente tinha feito assim o orçamento de tudo, pra ver quanto que ia dar, quanto que a gente ia guardar. Isso. E o valor que foi pedido na vaquinha foi exatamente o mesmo valor, sabe? Isso que eu fiquei surpresa, assim. Na verdade, quando ele me mostrou, eu fiquei... sabe? Eu cheguei a chorar, assim, porque a gente só tinha pensado em casar no civil. Só que daí, né... Aconteceu tudo isso e veio a festa e, tipo, parece que acendeu aquela chama, assim, no coração. Tem que ter a festa, né? Eu nunca me vi, tipo, uma pessoa que gostava muito de, tipo, em festa, ficar com todo mundo. Nunca fui muito assim, sabe? Tipo, tem fase e fase da adolescência, que a festa é bom pra reunir família, amigos, Tipo, claro que você faz alguma coisa ou outra por parte da idade mesmo, conhecer o mundo. Mas, tipo, eu nunca fui chegada, na verdade, sabe? Acho que eu assisti muito novela quando era criança. Eu gostava muito, sempre foi meu sonho ter uma família. Meu maior sonho era casar e o outro era ser mãe. Eu sei que eu não vou poder realizar o de ser mãe. Quem sabe, né? Vai que acontece um milagre. Mas, pelo menos o de casar eu sei que eu vou. Tava na merda, agora eu me atolei, sabe? Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que assim... Tipo, vai adiantar alguma coisa eu ficar ali, revoltada, tentando
achar uma forma de, mas se for diferente, se não for, ou algumas pessoas, tipo, se revoltar contra Deus, cara, não vai adiantar nada. Você, tipo, se revoltar, não vai te curar. Entendeu? Eu sei que é duro falar isso, mas se eu ficasse reclamando, não ia me curar. Entendeu? Então, e se eu ficasse, tipo, reclamando, provavelmente meu tempo diminuiria porque minha saúde mental ia estar uma merda. Mas, tipo, cara, então, dói, mas, o que eu puder fazer pra ficar feliz, vou lá e faço. Porque eu sei que assim eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Porque a felicidade, ela muda muita coisa. Queria agradecer demais a presença de vocês. E, Isabel, é o seguinte, eu sempre faço 3 perguntas no final, mas eu não sei se seria certo fazer elas com você. Então a decisão é contigo, entendeu? Porque são perguntas que a gente faz com pessoas que não têm um diagnóstico que nem o seu. Então eu vou fazer as perguntas, fica à vontade de responder ou não, tá? A primeira pergunta, talvez você já tenha respondido, mas é: qual foi o momento mais difícil da tua vida? O momento mais difícil da minha vida... Se você pudesse pontuar um momento. Na verdade, ele ainda não aconteceu. Eu acho que o momento mais difícil não vai ser enquanto eu esteja com vida, mas vai ser quando eu deixar as pessoas que eu amo. Entendi. E a segunda pergunta é sobre morte, sobre a gente falou aqui. O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui? Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que... Só viva, tipo... Respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Sabe, tipo... Aproveita o seu filho... da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe. Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida, algum questionamento que você se faz. Não tem. Acho que questionamento eu não tenho nenhum, eu só teria pedido, sabe? Acho que o único pedido que eu teria era pra que não doesse tanto pra quem eu amo. Só isso. Mas isso você não tem controle, né? Não tem como. Obrigado demais. Obrigado, Lucas. Obrigado vocês. Vocês estão vendo esse vídeo. Eu peço que vocês sejam educados nos comentários, mandem mensagens boas, mensagens legais, e quem tá passando por algum momento como ela, coloque a tua experiência aqui também, para dar força para as outras pessoas. É isso aí, fiquem com Deus. Teu arroba para o pessoal seguir, qual que é? @Isabel Veloso, com 2 O. Então fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau.